Mas, senhor professores, aqui quem vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a 12ª lição, que tem por título Jesus vence a morte. O texto principal nos diz: Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. O resumo da lição nos diz: João descortina a revelação de Jesus como Deus e o que isso representa para a nossa redenção. Nós temos 3 objetivos: apresentar a conclusão do ministério de Jesus na terra, explicar a prisão e crucificação de Jesus e saber que Jesus venceu a morte. O texto base para essa lição se encontra no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 20, versículos 1, 2, 9, 11 a 14, 16 e 17. É importante, professor, que você faça essa leitura com seus alunos para que eles se apropriem do texto. A título de introdução, como a nossa lição nos diz, a ressurreição de Jesus dentre os mortos é a razão maior da nossa esperança. Então, nosso foco nessa lição é esse: é mostrar aos nossos alunos que a ressurreição de Jesus dentre os mortos é a razão da nossa esperança. Glória a Deus. Nós temos 3 tópicos. Primeiro, a conclusão do ministério de Jesus na terra. Segundo, prisão e crucificação de Jesus. Terceiro, ele venceu a morte. Nós iremos nos deter mais no segundo ponto, que é a prisão e crucificação de Jesus. Nós trouxemos algumas informações bem legais, importantes para que você, professor, enriqueça a sua aula. Mas vamos para o tópico 1. No tópico 1, é importante que você faça uma síntese de João capítulo 12 até o capítulo 17. Aí, você pode pegar a sua Bíblia e ir com eles. João, capítulo 12, porque no capítulo 11, o que aconteceu foi a ressurreição de Lázaro, que nós estudamos na aula passada. Você pode ir com ele, junto com seus alunos, no capítulo 12, quando Maria unge com unguento os pés de Jesus. Depois, Jesus lavando os pés dos discípulos, que a lição já trata disso. Depois, as instruções de Jesus aos discípulos, onde está aquele sermão bastante conhecido de Jesus sobre a sua ida até o Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, versículo 1 e 2. Você pode explicar sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos no capítulo 17, até chegar no capítulo 18, que é Jesus preso no Getsemane. Então esse ponto 1, professor, é uma espécie de resumo. Chegar até esse ponto agora de Jesus no Getsemane, da ressurreição de Lázaro até esse ponto do Getsemane, ok? Como subsídio ainda para esse ponto, nós queremos apresentar para você o que está escrito sobre o Espírito Santo na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, na sua página 43. Nós não leremos todo, você pode consultar, se você tiver. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo possui a mesma essência do Deus Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. E por fim, nossa declaração de fé vai dizer que ele reparte os dons espirituais no meio da igreja e produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, como amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23.
Chegamos ao segundo ponto da lição: prisão e crucificação de Jesus. Então aqui nós trouxemos algumas informações para você, professor, para além do que está escrito na lição. Aqui é onde nós gastaremos, ou utilizaremos, melhor dizendo, a maior parte do tempo. Primeiro, Getsemane, o que significa? Prensa de azeite, lagar de azeite. Foi naquela prensa, no meio do olival, que Jesus ergue aos céus forte clamor, regado de abundantes lágrimas. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Você pode já iniciar esse segundo ponto com o significado de Getsemane. Aí agora eu quero chamar a sua atenção para a escrita joanina, o modo como João narra o que acontece ali no Getsemane. E depois do Getsemane, nas acusações contra Jesus, no veredito final da sua morte, na sua própria morte e posteriormente ressurreição. Todos nós sabemos que o propósito de João é enfatizar a divindade de Cristo. Ele descreve a história da crucificação focando também nesse aspecto ou perspectiva. Sobre isso, D.A. Carson escreveu sobre algumas diferenças levantadas entre João e os sinóticos. Quando nós vamos ler esse episódio na vida de Jesus, nós notamos diferenças na narrativa joanina para os sinóticos. Algumas delas eu vou mencionar baseado em D.A. Carson. Primeiro, não há registro em João da agonia de Jesus em Getsemane. Não sei se você prestou atenção, professor, mas não há. João não trata da oração e do suor de sangue de Jesus. Mas, em geral, há muito esforço em mostrar que Jesus está no controle. Segundo, não há menção do beijo traiçoeiro de Judas. Não há. Jesus vai em direção à sua prisão. Capítulo 18, versículo 1 a 4. E controla o curso dos eventos. Glória a Deus. 3. Ele interroga seus captores e demonstra de tal forma a sua glória que eles caem para trás no chão. Capítulo 18, do versículo 3 ao versículo 8, nós veremos isso em João. É muito interessante a forma que João aborda esse episódio na vida de Jesus. Jesus vai lá e diz: a quem buscais? Não, Jesus, sou eu. Eles caem na mesma hora. O poder que João deseja enfatizar de Cristo. Aí pode surgir alguma pergunta. Mas João está omitindo, de certa forma? Está se negando, se furtando a escrever detalhes desse episódio na vida de Jesus? Que ele poderia ter escrito? Ele está camuflando, ajeitando a situação? Não. Apenas ele mostra a história de Jesus, enfatizando a sua divindade. É a perspectiva de João. É o objetivo dele. Mas ele não está mentindo. Ele não está inventando, não. Ele conta do jeito que é nessa perspectiva. Vejam só. Ele não força a história. Primeira declaração apologética em relação a isso. Todas as etapas da caminhada de Jesus, do Getsemane ao Calvário, foram prenunciadas séculos antes de Jesus ir ao mundo. Salmos 22 já tinha. Isaías capítulo 53, por exemplo, já tinha também. A narrativa desse episódio na vida do Messias, do nosso Cristo. João não está forçando. Quando João dá ênfase na sua narrativa de Jesus sendo sempre o protagonista, tudo já estava escrito. O Cristo já sabia de tudo. Ele é Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Segundo, e aí eu faço uso das palavras de D.A. Carson,
Tendo se santificado para a morte sacrificial iminente, Jesus não muda seus hábitos para escapar dos seus oponentes. Ele vai ao lugar onde Judas Iscariotes podia ter certeza de que o encontraria. Por que ele não bota o beijo? Porque é possível que João tenha pensado, se eu colocar o beijo de Judas aqui, vai dar a ideia que Judas estava protagonizando este momento na vida de Jesus. Sendo protagonista, é aquele trocadilho que eu expliquei em outras aulas sobre mataram Jesus. Não. Se eu afirmo mataram Jesus, a ação do verbo está nas mãos de quem matou. Mas quando eu digo Jesus entregou a sua vida, ele morreu. Mas percebe? Não mataram nessa frase. Ele se entregou. Glória a Deus. Ele é o protagonista de entregar-se por nós. Aqui é a mesma coisa. É como se João tivesse pensado, não, eu não vou escrever que Judas foi lá. Qual é o episódio que ele enfatiza? Jesus indo até eles. Está procurando quem? Jesus, sou eu. E eles caem no chão. Percebe? Não é forçar a história, é a perspectiva. Glória a Deus. Não havia improvisação nem surpresa para Cristo. A hora, que Jesus disse, é chegada a minha hora, refere-se ao sofrimento de Jesus nas mãos dos pecadores. Nós podemos ver isso em Marcos, capítulo 14, versículo 41. Com ênfase na sua agonia final na cruz. Para esse fim, ele havia de vir ao mundo. Jesus era muito ciente da sua missão, então ele era o protagonista em todo momento. Sua morte já estava selada desde a fundação do mundo. Nós vemos isso em Apocalipse 13, versículo 8, e também em Gênesis capítulo 3. A serpente iria morder o calcanhar da semente da mulher, mas esta lhe feriria a cabeça. Esmagaria a cabeça. Glória a Deus. E algumas considerações ainda importantes sobre o processo da prisão de Jesus. Isso daqui é muito importante nós termos muito claro na mente. Então, a grosso modo, Jesus, depois lá do Getsemane, é levado para Anás, que não é o sumo sacerdote, é o antigo sumo sacerdote, mas o povo tinha muito respeito a ele. E ele ali, nas beiradas, mesmo não sendo o sumo sacerdote oficial, tinha muita influência na nação, né? No povo judeu. Depois de Anás, Jesus é levado para Caifás, e aí ele é apresentado ao Sinédrio, que Caifás era o líder, né, por ser o sumo sacerdote. E Sinédrio, explicando, era a Suprema Corte dos Judeus, composta por 71 membros. Entre eles haviam saduceus, fariseus, escribas, todos homens respeitáveis e anciãos. E o sumo sacerdote, na ocasião Caifás, presidia, né, o tribunal. Posteriormente, depois desse julgamento, digamos assim, de cunho mais religioso, as autoridades religiosas julgaram Jesus digno de morte por blasfêmia. Quer ser igual a Deus? Se diz Deus? Não, vamos matar. É digno de morte. Só que, para Roma, que detinha o poder da pena de morte, porque é o seguinte, Roma, quando dominava um povo, eles deixavam que esses povos vivessem livremente. Mas, neste período, Roma exigiu que a pena de morte fosse validada somente pelo Império. Ou seja, só os romanos teriam esse poder, e não os judeus. Então, a acusação de Jesus como blasfemador não importa muito para Roma. Eles rapidamente tramaram, junto aos anciãos, os principais sacerdotes junto aos anciãos, e escribas e todo aquele pessoal do Sinédrio, formalizaram rapidamente uma acusação política contra Jesus. Aí sim, tocaria Roma. Sedição. Pronto, foi a acusação. Ele quer se levantar contra o Império Romano.
se diz Rei dos Judeus. Foi o nome, né? Escrito aqui, acima da cabeça de Cristo, como a sua acusação. Rei dos Judeus. Quer se levantar contra o Império Romano e nós só temos um rei que é César. E agora? Aí levam ele depois de levarem ele para o Sinédrio, né, com Caifás, levam para Pilatos. Pilatos não quer se comprometer, manda para Herodes. E o que acontece? Pilatos é o governador da Judéia, representante oficial de Roma na Judéia. Herodes é da Galileia. Aí disseram, não, Jesus é da Galileia. Ah, então eu vou mandar lá para Herodes, que é da Galileia, para eu me livrar. Aí Herodes, não, volta, é contigo, Pilatos. Por fim, nós sabemos o desenrolar da história, né? Jesus foi acusado mesmo e foi crucificado. O Sinédrio tinha o direito de decretar a morte, mas não tinha o direito de executar. Então os judeus dependiam de Pilatos para colocar em execução a sentença proferida contra Jesus. E ele o fez. Lavou suas mãos, mas não defendeu Cristo. Mas já estava tudo escrito. Da ordem permite a morte de Jesus. Ou que ele fosse crucificado. Mas, como já falei, ele deu a sua vida. Então, professor, essas são as nossas dicas para esse ponto 2. Pois bem, professor, estamos agora no nosso terceiro e último ponto. Ele venceu a morte, é o título. Os subtítulos são, os subtópicos, o curso da vitória, ressuscitado pelo Pai e o valor da ressurreição. Então eu quero iniciar dizendo que a nossa missão aqui é explicar que sem a ressurreição de Cristo, sem a ressurreição, nossa fé seria vã. E nossa pregação vazia. Sem a ressurreição de Jesus, não há remissão de pecados. Nós não temos esperança, ou não teríamos esperança, quanto ao nosso futuro. O que seria de nós se Jesus não ressuscitou? Não vale. No final vamos ser tragados pela morte e pronto, acabou. Condenados. Mas ele ressuscitou. Glória a Deus. E aí, para comprovar esta fala, nós podemos ler com os nossos alunos 1 Coríntios capítulo 15, sobretudo versículo 14. E aí eu trago mais uma referência aqui, né, mais um subsídio da nossa declaração de fé na página 60. Da página 60 até a página 63, a declaração de fé vai tratar sobre a morte e ressurreição de Jesus. Eu vou ler só alguns trechos, você pode consultar depois. Primeiro, entender que a morte de Jesus não se trata somente da morte de um justo. Ah, ele foi muito bom, justo, morreu. Ok, não. Trata-se do sacrifício dele, como oblação pelos nossos pecados, que Deus propôs e recebeu como propiciação pelas nossas ofensas. Porque o sacrifício de Jesus foi o quê? Uma morte vicária. O que é isso? Morte vicária significa morte substitutiva. Era para nós morrermos. Mas Jesus morreu no nosso lugar. Glória a Deus. Podemos ler Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz que sem o derramamento de sangue não há remissão. Então, a morte de Jesus é que nos purifica de todo o pecado e redime a nossa alma, nossa vida. E por fim, o valor da morte de Jesus é suficiente para salvar todos e cada um dos pecadores. Glória a Deus. Não precisa, como sumo sacerdote, uma vez por ano, né? No sistema veterotestamentário, sacrificial veterotestamentário. Vai lá, sacrifica. Aí o ano que vem sacrifica de novo. Não. Jesus, uma só vez, entrou no Santo dos Santos.
no céu. Glória a Deus. Ele foi a oferta e o ofertante. E por fim, através da sua morte e ressurreição, fomos reconciliados com Deus. A morte de Jesus nos traz reconciliação com o Pai. Nós estávamos distantes de Deus, inimigos de Deus, pecadores, condenados ao pecado. Mas Jesus morreu no nosso lugar para nos dar salvação e vida eterna. Glória a Jesus. Olá, professor. Agora estamos com mais um momento de dicas pedagógicas. Em primeiro lugar, nós queremos retomar o que a nossa lição sugere como dica pedagógica. Nós ampliamos para você a imagem que a lição traz sobre o sepulcro de Jesus. Então, mostre essa imagem para os seus alunos. Tem algumas informações muito valiosas, algumas passagens bíblicas comprovando e mostrando cada parte do sepulcro. Nós ampliamos para você também o quadro que vem no final da sua lição do professor. Então, após o tópico 3, você apresenta o quadro que a lição sugere para os seus alunos e está aí no link. Na descrição do vídeo tem os dois links para que você consiga baixar em PDF essas duas ampliações que nós fizemos para você. Como segunda dica pedagógica, já que estamos nessa vibe de vídeos, de tecnologia, nós deixamos um link também aí na descrição do vídeo para você acessar um outro vídeo no YouTube, um recorte de um filme sobre a crucificação de Jesus. Então, nós sugerimos que você faça isso no início da sua aula, junto com seus alunos, faça a oração inicial e já coloque o vídeo, começar de um modo diferente. Pode ser bem legal. Terceira e última dica pedagógica não é nada mais nem nada menos do que a lembrança, a retomada da nossa proposta trimestral, que foi a confecção, de vídeos curtos de 3 minutinhos, 2 minutinhos dos seus alunos sobre cada lição, fazendo um resumo. Nós já estamos na 12ª lição. O resumo dessa lição será feito por um dos seus alunos ainda, e a última nós sugerimos que você faça. Por quê? Você deve fazer ela com antecedência, para que quando aconteça a última lição da EBD, aí você já apresenta para seus alunos o vídeo. Mostre a eles para que depois, durante o dia, à tarde, ele possa assistir. Vai ser muito interessante relembrar os conteúdos estudados desde a primeira lição. E isso na fala dos seus alunos, que fizeram vídeos de 3 minutinhos fazendo um resumo sobre cada aula. Essas são as dicas, professor. Participe dessa interação, dessa dinâmica que envolve todo o trimestre. Que Deus continue abençoando sua aula, que você tenha um domingo muito rico, muito produtivo na sua EBD. Que Deus abençoe seus alunos, a sua classe, que dê tudo certo para a glória de Deus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Até a próxima semana. Em nome de Jesus, a todos, a paz do Senhor.